Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 427. Eu sou Rafael Arinelli e a cultura é o conforto para a alma. Meu nome é Ana Lívia, eu adoro filme ruim, é isso aí. É isso, né? Eu sou Augusto Oliveira e o conforto é aquele filme que dá um quentinho no coração e sem julgamentos. Sem julgamentos, exatamente. Eu sou Daniel Cury e eu adoro ver filmes coming of age, mas eu não sei se eu quero falar sobre isso. E também não quero levar pra terapia. Dá licença. Olha, isso dá uma ótima terapia também, hein? Isso dá realmente. Não quero, obrigado. Já tô discando aqui pra sua terapeuta falando síndrome de Peter Pan. Não é? Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 427 para bater um papo hoje aqui mais tranquilo, né? Mais leve e tal. Afinal de contas, né? Tanta coisa acontecendo nesse mundo, tanta coisa pesada que pega a gente ali, né? Pelo cangote, pelo pescoço, sufoca a gente. Aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa um pouco mais leve. O podcast, né, anterior, a gente falou sobre as estreias que estão chegando aí agora no segundo semestre de 2021. Agora a gente reuniu aqui, trouxemos Ana Lívia, trouxemos o Augusto Oliveira para falar sobre justamente os filmes que nos trazem conforto, né? Os comfort movies, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esses filmes, quais são os filmes que a gente gosta, vamos conversar um pouco também sobre essa questão de conforto e tal. E eu tenho que agradecer aqui, primeiro a Ana, que tá aqui com a gente mais uma vez, já esteve aqui outras vezes, a Ana que veio lá do Quarta Parede e está aqui com a gente. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e conta pra gente já o que é o Quarta Parede. Quarta Parede é um podcast bem menos estruturado do que o Cinemação. A gente simplesmente aparece lá e fala sobre construção de personagens, tanto na literatura quanto também no audiovisual. Mas assim, é bem como eu e Larissa fazendo terapia nos personagens. É isso que acontece. Cara, tem coisa melhor? Ana e Larissa juntas no podcast. Não precisa nem de estrutura, é só aceitar e ouvir. Não, até porque é isso que você vai receber mesmo. Então é bom já chegar com essa expectativa. Pois é. E temos aqui também de volta, né, o Augusto, que esteve aqui com a gente no ano passado, finalzinho do ano passado, veio falar sobre Queensland. Agora o Augusto volta. E o Augusto tem o seu podcast também, o Lado Negro da Força. Mas como é que tá lá, Augusto? A gente viu que tá com hiato lá, vocês estão preparando uma nova temporada. Como é que tá isso daí? Então, né, eu falei aqui, offline, que a gente eu tava me mudando, me preparando, assim. E o Lado Negro também, né? Como ele é muito próximo de mim, assim, diria que era meu filho. Então, enquanto a gente tava se mudando, a gente tava fazendo as malas, né? E não dá pra conversar e andar ao mesmo tempo, senão a gente corre de ser atropelado. E aí, agora que eu me mudei, o Lado Negro tá aí. Pronto, livre para crescer e trocar ideia. Então, inclusive, nós já temos até um podcast prontinho pra volta aí, que vai ser o Candyman. Assim que ele sair, a gente sai junto. Que legal, que legal. Já fica o convite aí, né, pra quem quiser acompanhar, né, o Lado Negro da Força, né, sem o cedilha.com.br, e você vai encontrar lá no site todos os episódios aí do Augusto. Procura também o Quarta Parede, com a Ana, com a Lari. A gente, inclusive, tem que fazer um dia, né, Dani, trazer essas duas forças, a Ana e a Lari, um dia aqui, né, fazer esse crossover com o Quarta Parede. Meu Deus, aí vai ser tipo, o universo vai implodir, assim, porque eu e a Larissa, a gente não se encontra em lugar nenhum a não ser o Quarta Parede. Olha aí, fica o desafio, fica no ar aí. Então é isso, vamos bater esse papo sobre comfort movies, vamos falar um pouco sobre esses filmes que nos dão aquele calorzinho no coração, né, que dão aquela tranquilizada na gente. Vamos falar um pouco sobre isso logo depois do panorama.
Panorama. Nada como fazer aquela lista, né, pra gente dar aquela relaxada, né, Dani? Aquela lista de filmes assim pra ficar confortável em casa, tranquilo, assistir aquele filme gostoso, né? Não é isso? Aquela lista que tem o autoconhecimento, porque você sabe os filmes que te deixam confortável, que não importa qual seja. É. Porque a gente vai aqui, vai dar regra e depois vai desfazer a regra, porque no fim das contas, não tem regra. É a nossa função, né? Função. A gente sempre tenta mostrar que tem uma regra pra no final falar, viu? No final não tem regra, você faz aquilo que você achar melhor. Isso. É isso aí. Muito bem, estamos aqui no Panorama, né? Mais uma vez, dando aquela geral, né? Passando por tudo que aconteceu durante a semana e tal. Então vamos lá. Para começar, é importante você lembrar aí que o podcast do Cinemação ele está disponível dentro do nosso site, o cinemação.com. É isso aí. Para você que não sabe, o nosso site ele já tem mais de 10 anos. É incrível tudo que a gente já produziu que está lá à sua disposição. Então lá você vai encontrar podcast, você vai encontrar notícias, você vai encontrar trailer, crítica, análise, dica, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. Para acompanhar o nosso podcast, esse lugarzinho que você está aqui, você pode adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena você também seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novos episódios, você não vai perder nada. Se você gostou desse conteúdo que a gente está produzindo agora, lembre-se que você pode mandar seu comentário para a gente através do e-mail contato@cinemação.com, ou ainda no post desse podcast tem um espaço lá para comentários. É com o seu feedback que a gente descobre se a gente está fazendo um bom conteúdo, no que a gente pode melhorar. Então é sempre importante você mandar o seu comentário para cá. Por fim, mas não menos importante, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você pode acessar cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também pode ver quais que são os próximos passos que a gente quer dar, para onde, né, que o dinheiro vai ser destinado. Então tá tudo explicadinho lá. Outra forma de contribuir é uma forma unitária. Então, para isso, a gente oferece para vocês o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você vai colocar o nosso e-mail lá, você vai ver que vai aparecer meu nome, é só você fazer a doação que você achar necessária. Vale ressaltar também que toda a contribuição é uma forma de incentivar esse trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho de conteúdo ativo, o conteúdo livre, né? A gente não tem amarras aí para falar sobre nada e tal, então isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Então, se você gostou, considere sempre apoiar. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, primeiro eu só quero dar um salve pro Daniel Alexandre, ele mandou uma mensagem super legal pra gente lá no Instagram, né, e comentou sobre o episódio 340 do Coringa, que ele ouviu recentemente, e aí ele deu uns pitacos super interessantes sobre como o filme do Coringa é inspirado no O Homem que Ri de 1928, né, e ele comentou sobre como o filme é uma mistura de história em quadrinhos, literatura e cinema se retroalimentando. Enfim, só para citar mais de um comentário, né, o do Daniel Alexandre foi super bacana, ele mandou pra gente por mensagem, por direct lá no Instagram, super bacana. Você pode mandar assim também os seus comentários, se você quiser. Um salve pro Daniel também, quero mandar aqui. E tem o comentário do Thiago Alves, né, que comentou no último, no 426, segundo semestre de 2021, cinema com vacina? Interrogação. Ele comentou o seguinte, que esse é daqueles episódios que valem como uma terapia em grupo, porque ele ainda não voltou aos cinemas,
pro hábito de ir pro cinema, está ensaiando essa volta, mas não concretizou. Ele fala, já estou vacinado, mas mesmo assim irei voltar aos poucos. Foi ótima a analogia que o Daniel fez com um carro que ficou muito tempo sem funcionar. Compartilhe com a preguiça de ver alguns filmes como Esquadrão Suicida, e olha que antes da pandemia praticamente não perdia um filme de super-herói. O mais recente que vi antes foi o da Arlequina, e a Mulher Maravilha vi em casa. Quando voltar, vai ser em horários de menos fluxo e eu vou respeitando meus medos e geralmente voltando aos poucos. Dos lançamentos futuros, anseio por House of Gucci, que tem um grande elenco, principalmente a Lady Gaga, que estudou muito o papel e promete entregar tudo em termos de atuação, né? Ele fala assim, e concordo com a Tamires, também estou sentindo falta de um blockbuster que não seja segmentado e agrade a um público mais amplo, como um Titanic, por exemplo. E sobre o filme distópico do Lázaro Ramos, posso dizer que cada vez mais me sinto em um filme desses, cada vez que leio uma notícia do atual desgoverno. Então, lendo aqui o comentário do Thiago Alves, também nos sentimos assim, e obrigado pelo seu comentário para, enfim, aquecer o debate sobre o episódio 426. Então, se você ainda não ouviu o 426 ou ainda não ouviu o do Coringa, lá que foi o 340 lá atrás, vai lá e ouve e mande suas mensagens depois. Valeu, Thiago, e um salve e um obrigado também pela mensagem do Daniel. Começar essa conversa, eu acho que é legal a gente já entender um pouco, né? Porque tem uma galera que vai vir ouvir esse podcast achando que a gente vai ficar aqui só falando filmes que são filmes que são filmes gostosos de assistir, que te dão algum tipo de alegria e tal. Mas eu queria definir aqui antes com vocês o que é o conforto, o que é um filme que traz conforto para vocês. Porque o conforto pode estar relacionado, por exemplo, à redenção, o conforto pode estar relacionado a um filme tranquilo, né, de amor, romance, comédia. Então, assim, o conforto ele pode estar em várias esferas, né? Então, primeiro eu queria entender, assim, qual que é a visão de vocês quando vocês pensaram, assim, no tema filmes que te trazem confortos, comfort movies. Eu acho que, pra mim, existem duas categorias. Uma é o filme que eu não necessariamente conheço, ou já vi, mas que eu sei que eu não vou precisar pensar muito sobre. Uhum. Então, no começo, quando eu disse eu gosto de filme ruim, é meio que aquela coisa de coloca ali um filme de Natal da Netflix e assiste só pra, tipo, ter uma companhia de fundo sem eu precisar engajar intelectualmente com aquilo. Uhum. E a segunda categoria pra mim são esses filmes que, na verdade, já têm uma história comigo, assim, que me acompanham já há muitos anos e que eu vejo e revejo e eu sei todas as falas. E aí eles não necessariamente são filmes leves, assim, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, que Crepúsculo dos Deuses, são alguns desses filmes. E assim, não são filmes fáceis nem leves, mas que por eles estarem na minha vida há muito tempo, eu já ter visto umas 150 vezes, eles acabam virando um tipo, eu quero sentir esta emoção hoje, o meu dia está deste jeito, então eu corro pra esses filmes chaves. Interessante, isso, o conforto da familiaridade, olha aí. Eu acho que a maior parte dos meus são, viu, porque tem poucos filmes que eu, sei lá, não sou muito de rever filmes, mas pra mim é mais pra familiaridade, com um leve toque dessa coisa de ser leve, de, sei lá, uma comédia romântica ou algo do tipo, porque não fico tão confortável com o filme se eu acho ele muito porqueiro, assim, depois posso até falar de um que eu vi recentemente que eu vi e falei, sabe, sem ouvir, eu falei assim, não sei se é tão conforto mais, sabe? Tipo, me incomodou aqui. Eu tenho tipo, tem os dois lados, né? Esse filme, o mais Kevin falou que é tipo, sei lá, um filme meio merda, que você assiste assim, sei lá, um filme que, vamos imaginar um mundo sem pandemia, você chamar uma pessoa, um contatinho pra você assistir um filme, você não vai colocar um filme super difícil, mega cabeçudo pra você assistir com a pessoa, né? Você vai colocar um filme que eu, carinhosamente, vai aquele filme que dá pra você dormir no meio do filme, dá pra ficar pronto. Não vou falar nada, mas um dos meus primeiros encontros da adolescente, eu chamei a pessoa pra ver Quero Ser John Malkovich.
E assim, deu errado. Então, né, já fica a dica. Então, mano, é tipo, sei lá, qualquer filme do Dwayne Johnson que você coloca, você dorme no meio, você entende que o filme tá rolando, pode ser um comfort movie também, porque é tipo, sei lá, né, esse bagulho meio temperatura máxima, né, passar de domingo, olha eu aí, ó, já tomei minha vacina já, né, então, mas é, tipo, essa vibe de filme, e ao mesmo tempo, pra mim, são filmes que eu tenho vários pontos de contato com filmes, tem filmes que não importa qual emoção que eu tô sentindo, eu vou conseguir tirar alguma coisa daquele filme, às vezes ou ele amplifica ou ele muda meu estado de espírito, assim, acho que é muito sobre isso, assim, filmes que me trazem esse tipo de conforto, né? Pode trazer o conforto ou pode, de certa forma, me tirar dessa zona que eu tô, que não pode ser confortável ou não, assim, faz eu reavaliar várias coisas. É interessante, porque a gente gravou no ano passado também, em setembro, foi aí um ano, né? E a gente gravou outro em agosto, inclusive. A gente gravou em agosto um episódio, o 379, que era sobre Guilty Pleasure. E aí depois, no 382, a gente gravou um outro podcast sobre filmes good vibes, aqueles filmes que dão vontade de viver e tal. Eu acho que eles têm tudo mais ou menos uma mesma relação, assim, né? São filmes que te trazem uma... né? Tem filmes que vão te dar um conforto, que são guilty pleasure. Tem filmes que são good vibes, que vão te trazer também esse conforto. Eles meio que se tocam, né? Eles meio que se entrelaçam aí nessa discussão, né? É, mas por isso que até eu penso... Eu comentei de filme coming of age, assim. Tem alguns... tipo, a maioria acho que, dos filmes que são categorizados como coming of age, que eu gosto, que eu colocaria como comfort movies, que eu assisto de novo porque me passam algum conforto, eu não colocaria como good vibes, entendeu? E nem como guilty pleasure, porque são alguns, né, são bons e bacanas, mas eles não iriam tanto como good vibes. Então eu acho que esse que a gente chama de quentinho no coração, que se a gente parar pra pensar nesse termo, para algumas pessoas passa algo de um pouquinho mais sentimental, sabe? Um pouquinho mais de... Sabe aquela coisa que você assiste e você, tipo, acha... Sei lá, te dá esse calorzinho diferente do guilty pleasure, que às vezes é tosqueira, entendeu? Embora você possa ter um pouquinho de conforto vendo um filme mais tosqueira. Mas não sei também, acho que é mais pra mim do que pra outras pessoas também. Eu tenho um exemplo que, na verdade, vem da literatura e é uma coisa que eu e a Larissa, a gente discutiu muito no Quarta Parede por causa disso, que é, por exemplo, Apanhador no Campo de Centeio. Pra mim, tipo, quando eu era adolescente, o Holden meio que virou uma relação parasocial comigo, assim, ele era quase que o meu melhor amigo, e eu reli esse livro, assim, umas 50 vezes entre os 13 e 16 anos. Pensando nele hoje, ele tem várias problemáticas, várias coisas que você ficaria tipo, nossa, esse cara é o pior de todos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso nele, eu penso com esse quentinho no coração. E eu acho que tem um pouco disso, pra mim, pelo menos, de alguns desses filmes de serem filmes que eu me senti vista em momentos em que eu precisava, em que eu me sentia sozinha. Muitos deles vêm justamente dessa adolescência e tal, que eu carrego até hoje, porque, graças a Deus, envelheci mais bem da cabeça, né? Mas tem um pouco disso, e também eu acho que filmes que me apresentaram, tipo, ideias. Sabe quando você vai no cinema e você vê um filme e você sai de lá, tipo, cheia de planos e pensamentos e falando, ai, mas eu quero fazer isso. E aí, tipo, eu como alguém da área criativa, isso, quando algo me acende a chama da criação, pra mim, é um excelente sinal. Então, assim, sim, filmes que eu sei que quando eu estiver me sentindo desmotivada, estiver sentindo que, putz, eu acho que eu escolhi a profissão errada. Aí eu vou lá e eu assisto um Viagem de Chihiro e eu falo, não, tá tudo certo. Sim, outra coisa que é legal nesses filmes é você transformar a maneira como você assiste, assim, de várias formas. Sei lá, tem a Rei Leão, né? É o melhor realmente já feito aí de todos os tempos, na minha opinião, né? Sim. E aí você assistir, tipo, dormir, assim, assistir normal, tipo, sei lá, todo mundo, né? 1994, né? Rei Leão, Matthew Broderick, desculpa aí, Beyoncé, mas esse é o melhor Rei Leão. Você assistia normal, a criança normal, adolescente normal, e depois eu fiquei, tipo, caramba, mano, esse fazia não é tão certo, assim. Aí você assiste, vai criando outras coisas, outras formas de assistir o filme, assim. Tipo, mano, mas será que
o Mufasa é esse cara tão legal assim. Aí você começa a assistir, aí você vai assistir com outra pessoa, você vai fazendo. Você vai transformando a experiência do filme, assim, né? Além do conforto, né? Você consegue. Como eu falei, né? Você cria outros pontos de contato com o filme, né? Então, tipo, sei lá, uma perspectiva social, assim, pô, será que o bagulho é desse jeito mesmo, que tá passando no filme? Com a cabeça que eu tenho agora, como que eu vejo esse filme? Que lugar que ele me toca? E, tipo assim, sei lá, Circle of Life, toda vez que tocar, eu vou ficar emocionado, o bagulho vem. Quando as pessoas começam a falar em Swahili, cantar em Swahili as primeiras palavras do filme, ou você tem coração, ou você não tem coração, ou você fica emocionado, assim. Mas, mano, dali pra frente pode acontecer qualquer coisa, assim. E você sabe tudo que vai acontecer. Mas como essa cabeça tá no dia, vai determinar muito, tipo, como vai ser a sua experiência com o filme. Isso é muito incrível. Isso é um troço muito interessante mesmo, porque quando eu tava fazendo esse exercício de pensar em filmes que me dão conforto, isso que até a Ana começou falando, né, sobre essa questão do conforto, da familiaridade, eu acho que foi uma coisa que eu relacionei muito, assim, tipo, quais são os filmes que me dão esse abraço, né, que me deixam mais confortável ali, que vai me levar pra casa realmente, né, que vai me deixar tranquilo ali assistindo e tal. São aqueles filmes que às vezes você não precisa fazer toda uma análise dele, né, porque você, é como a Ana falou, tem essa questão da familiaridade, você vai assistir, você já sabe mais ou menos o caminho que ele tá levando. Agora, nada impede realmente de depois de um tempo você fazer isso que o Augusto tá falando, que é você chegar ali e falar, não, agora tem outra cabeça, deixa eu rever essa obra aqui. A gente fez isso, né, Dani, aqui recentemente, quando a gente veio falar de Forrest Gump, que é pra muita gente um comfort movie, né, e a gente meio que redefiniu ele, a gente deu uma desconstruída nele mesmo, né, pensando hoje nesse filme. Eu tenho uma pergunta, que é, e o medo de você rever e estragar esse conforto? Sim. Pois é. Então, mas foi o que eu fiz. Eu resolvi rever um filme, até aqui pro podcast, falei, vou rever um filme que eu tinha pra mim que era um comfort movie quando eu vi. Assim, não que quando eu vi eu achei ele incrível, maravilhoso, mas eu gostei do filme na época, e eu gostava, né, e eu pirei um pouco na música. Tem uma música do The Verve, que eu achei o máximo na época e tal. E aí eu falei, vou rever esse filme, porque eu acho que ele é um comfort movie, né, assim, fazia tempo que eu não via e tal. E assim, tem algumas coisas interessantes, mas, mano do céu, é o Show de Vizinha. Inclusive está acho que tá na Netflix. Cara, tem umas coisas assim, enfim, né, a gente evolui e tal, você fica assim, gente, é muito bizarro. Ao mesmo tempo em que ele tenta, enfim, desconstruir algumas coisas e ser crítico em algumas coisas, ele é meio, sabe, assim, tem o famoso male gaze, né, e tal, e você vai vendo, a gente, pera, do nada, um menino lá tímido, do nada surge a mulher maravilhosa na casa dele, fala assim, vamos passear, e ela tirando sarro, zoando com ele, e ela é tipo perfeita, você fica assim, gente, calma lá, né, vamos com calma. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas interessantes, tem não deixa de ser uma comédia adolescente boa. Os assim. Psicanalistas vão pirar com esse podcast. Vou falar, vamos traçar aqui o perfil de Daniel Cury, começou falando sobre Come of Age, e o primeiro filme é Show de Vizinha. Não, mas esse filme não é dos bem preferidos. Coming of Age, né? Bem, exato. É outro caso. Mas assim, esse nem é dos preferidos e nada, só é um filme que fazia tempo que eu não via, assim. E aí eu fiquei, ele pode ser um comfort movie no sentido de que é um filme leve, enfim, né? Mas, e além de tudo, ele é meio ruim em termos de, tipo, sei lá, de roteiro mesmo, sabe? Assim, do nada uma coisa acontece, do nada outra coisa acontece. Ele tem uma estrutura meio diferente, assim, talvez possa ser analisado de uma maneira, sei lá, a ser mais interessante ou não, mas tem seus problemas, assim, o filme. Mas, ao mesmo tempo, eu particularmente acho que é possível você, no caso de um filme que depois de um tempo você percebe que ele é mais problemático, vamos dizer assim, eu acho que é possível você ver, se divertir com algumas coisas e né, aproveitar o filme e entender o que ele tem de problemático. Tirando, claro,
sei lá, deve ter exceções que você fala, meu Deus, não dá pra rever isso aqui. Mas dá pra fazer isso, sabe? Daí você falou, Rafa, quando a gente falou do Forrest Gump, eu acho que é possível você rever Forrest Gump, gostar de Forrest Gump e entender o que ele, né, desconstruir as coisas e falar, não, pera lá, esse filme também é... Eu acho que faz parte, eu acho que tem um pessoal que vem com o papo assim, ai, tá tudo chato, sabe assim, pessoas que não refletem a respeito das coisas, reclamam que tá tudo chato, que o mundo tá chato, ou qualquer coisa desse tipo. É possível você questionar as coisas, discutir, pensar que as hienas estão certas no Rei Leão, é sensacional, assim. Apesar de que o Rei Leão não é um filme problemático, é outro esquema, né? Seriam só as interpretações e as ideias que você traz dele. Mas no caso de filme que você pode ver questões problemáticas, você pode ver as questões e ainda assim ter um momento de conforto, ou isso, da mesma forma que você vê filmes antigos e fala, nossa, que isso aqui, né, não rola mais, tal. Faz parte, em vários sentidos, claro, né? Primeira vez que eu vi o Tia Natal, eu tava lembrando que eu não tinha visto, assim, uma amiga minha que gosta muito de cinema foi lá e me mostrou, eu tipo, nossa, que filme interessante, de quem que é? Aí ela falou o nome da pessoa, aí eu, putz, mano, você colocou um filme envenenado que eu vi, mano, aí eu tipo, já tava na metade, aí eu fiquei tipo, caramba, esse filme é bom, eu veria ele, tipo, um dia normal, assim, que eu estou fazendo ele, seria um super comfort movie, né? Apesar de ser um filme, tipo, bem difícil, assim, né? E várias questões, assim. Eu coleciono disco, né? Eu fui comprar disco esses dias e eu encontrei o disco do Robert Kelly, assim, que ele é um monstro, em vários sentidos, né? E tal. Aí eu olhei, pensei várias vezes, e aí, tipo, tem várias músicas da minha vida, até o próprio Space Jam mesmo, tem I Believe I Can Fly, né? E é um comfort movie muito bom aí, né? Pra quem quer o melhor dos dois mundos aí, Pernalonga e Michael Jordan e tal, mas eu olhando assim, eu, tipo, será que eu me permito, né, mano, me sentir confortável com toda a história por trás desse filme, assim? Eu sei que tem várias outras pessoas aí que transformaram filmes bons em filmes envenenados e tal, né, nesse sentido, e é bem difícil, né, assim, se você é minimamente consciente da dor que essas pessoas causaram a outras pessoas, você tá confortável, sei lá, meio que se divertindo lá. Parece que você tá se divertindo às custas dessas pessoas, sabe? Eu me coloco muito nesse lugar, assim, quando a gente vai falar de conforto, uma pessoa que, sei lá, fez merda pra caralho, e aí vai ser provavelmente a segunda pessoa que eu vou falar o nome, é o Louis C.K., sei lá, e eu gosto muito de Puritan, assim, que é um personagem do Chris Rock, mas o Louis C.K., como era a galera de Nova York e tudo mais, da cena da comédia, eu gosto muito de comédia também, da cena da comédia, então eles andavam junto pra cima e pra baixo e tal, e aí o Louis C.K. escreveu esse filme e dirigiu, se eu não me engano. E aí eu fico, tipo, como que eu vou me divertir com um dos meus personagens favoritos, sabendo que o Brancão fazia uma pá de merda lá na frente das mulheres, só desgraça, assim, vem isso, né? Aí um amigo meu tava ouvindo essas músicas, eu falei, não, a mão no joelho tá na consciência, né? E tipo, eu mesmo não consigo relaxar, tá ligado? Exato. Então, e esse é um ponto interessante também da discussão, é o desconforto também, porque a partir do momento que você tá assistindo uma obra e você fica desconfortável com ela, pronto, já não é uma obra que te traga, né, o conforto, justamente o oposto, ela vai te movimentar e tal. Eu acho que essa questão das obras confortáveis, elas têm isso de meio que te abraçar, elas trazem um ar positivo ao redor dela, né? E eu tava lembrando até, porque eu tava com esse tema na cabeça, pensando quais seriam os filmes que eu iria trazer e tal, e ao mesmo tempo eu tenho lido muito agora também, né, sobre as questões ambientais e tal que a gente tá passando, e aí eu descobri o projeto, né, do Instituto Terra,
que é um projeto muito bacana, onde eles fazem a recuperação, né, de hectares, de Mata Atlântica e tudo mais. E eu tava nessas de tipo, putz, eu queria ajudar algum projeto assim, sabe? Fazer uma doação, ajudar de alguma forma e tal, algum projeto assim. E aí a minha grande felicidade, assim, foi que eu descobri esse projeto e vi que esse projeto é do Sebastião Salgado. E aí conectou com o tema de hoje, porque daí eu tava pensando nessa questão dos filmes confortáveis, né, pra mim, e eu lembrei, lógico, do Sal da Terra, que é um filme que conta ali um pouco dessa trajetória do Sebastião Salgado e tal, e apresenta esse projeto dele, do Gênesis e tal, e você vai acompanhando aquilo, vai vendo né, ele registrar a arte dele, e a gente vai vendo todas aquelas imagens maravilhosas ali e tal. E pra mim, Sal da Terra é um desses filmes que ele traz um conforto, mas no sentido de ser um conforto quase que um desconforto, sabe? Porque eu vendo ele trabalhar, eu saio com aquela coisa que a Ana falou, de tipo, dá vontade de levantar e falar, tá bom, agora eu vou pegar minhas coisas aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou sair por aí fazendo. Ele é esperançoso, seria isso? É isso, esperançoso, exatamente. Eu acho que ele te dá esse abraço, sabe? Ele vem te dar um abraço, te apresenta uma visão diferente e tal. Então eu acho que assim, é um dos filmes que pra mim é um filme que seria um filme de conforto, né, nesse sentido. Mas eu acho que tem muito dessas coisas que eu falei, né, de filmes, sei lá, mais coming of age, ou mesmo que não sejam coming of age, mas que sejam, geralmente são histórias que tem uma mensagem de esperança, sabe? Que tem algo de... Mesmo que sejam ou um pouco mais triste ou mais melancólicos, tem algo de... Sabe, assim, termina de uma forma aberta pro que é positivo, né? Assim, Sociedade Desperta as Mortes, acho que é um filme que tem, né? É dramático e tal, mas ele é esperançoso, né? Assim, de uma forma geral, assim. No final. Então acho que, sei lá, eu também acho legal isso, assim, acho que é um sentimento legal de se ter quando você vai ver um filme confortável, porque você sabe que você vai terminar o filme com um sentimento positivo, né? Mesmo que melancólico, mesmo, né, que com nuances. E é isso que diferencia, por exemplo, do Good Vibes, né? Ou do filme que você fala assim, esse filme aqui é ruim porque ele é tosco, né? E eu quero ver um filme tosco. Então tem um pouco disso, assim. Você acha que o Rei Leão também entra. E até isso que o Augusto estava falando, desse lance de você relembrar, né? Pegar os filmes, como ele mesmo falou, do Rei Leão e tal, e aí você lembra desse filme, pô, até hoje você assiste o filme e ele mexe contigo e tal. E isso é muito interessante, porque eu também fui buscar muitos filmes que me davam essa sensação de conforto justamente na juventude, quando eu era criança e tal, sabe? Aquela coisa de... Pô, eu lembro da sensação desse filme, que foi meio esse caminhar que o Dani fez de quando ele foi tentar rever o Show de Vizinha, que foi uma lembrança de uma época, né, que você assistiu e falou, pô, esse filme poderia me trazer um conforto. Quando você reassistiu, você falou, não, peraí, não era bem isso e tal. Então eu acho isso interessante, porque daí quando eu fui tentar trazer para alguma coisa mais próxima de agora, aí eu tive mais dificuldade, sabe, de tentar encontrar obras novas ou obras que foram feitas há pouco tempo e que eu conseguisse encaixar nessa coisa do conforto. Então eu comecei a pensar em mim, falando assim, será que eu não tenho estado mais confortável com as obras, sabe? Porque caraca, será que é isso mesmo? Eu perdi a inocência da criança? Não, voltando um pouco também pro que o Augusto falou, eu acho que nesse quesito da familiaridade, existe uma coisa que é muito difícil da gente conciliar, que é justamente, tipo, o quanto eu consigo não relevar esses desconfortos que a gente consegue enxergar agora. Então, por exemplo, existem filmes, por exemplo, Bonequinha de Luxo, super racista contra asiáticos, assim, é tipo, meu Deus. No entanto, algo em mim consegue ainda assistir esse filme e sair, tipo, feliz, sabe? De alguma maneira, tipo, a experiência que eu tenho dele é positiva e eu sinto vontade de revê-lo de tempos em tempos. Versus outros filmes que, assim, cara, antes eu era absolutamente apaixonada por Hannah e suas irmãs. E agora, toda vez que eu revejo Hannah e suas irmãs, só o que eu consigo pensar é, tipo, nossa, o Woody Allen, filho da puta, né? Então, assim, o que diferencia uma coisa da outra, ou
não, e por que eu tenho essa experiência com uma coisa ou outra. Pra mim é muito difícil quantificar isso, mas uma coisa fundamentalmente mexeu com, tipo, a maneira como eu enxergo o filme, a maneira como eu enxergo esses personagens e a experiência que eu tenho dele, e a outra, não. Então, pra mim, é sempre meio que uma roleta russa, assim, de tipo, eu vou rever esse filme que foi muito importante pra mim, que me marcou, que teoricamente eu criei durante a minha juventude aí uma relação de ele me trazer conforto, e aí revê-lo como adulta, e aí é sempre tipo, será que ele continuará sendo a mesma coisa? Será que eu odiarei? Exato. Será que eu repensarei tudo que eu sou como ser humana? Porque também tem isso, porque às vezes, quando eu entro nesse âmbito da familiaridade, eu paro e penso, eu fico, nossa, esse filme me formou como pessoa. E a mensagem dele, na real, é super problemática. Tipo, gatinhas e gatões, sabe? Exatamente. Aí eu fico, nossa, gente, todos os filmes do John Hughes que me formaram como pessoa, no fundo, são meio problemáticos, né? Então, o que isso diz sobre mim? Não sei. Exatamente. Na real, tudo é problemático, né? Só uma questão de tempo. Sim, e aí por isso eu acho que também essa coisa do conforto atual também é muito complicado, porque é isso, assim, quantas vezes você vai rever esse filme e daqui 5 anos você vai rever o filme que foi confortável pra você agora, e aí você vai ficar tipo, putz. Mas sei lá, tipo, nem tudo que tá relacionado ao conforto tá relacionado, sei lá, só coisas positivas. Mano, dia de treinamento, eu fico, tipo, assisto, eu fico sempre foda quando o Denzel pega e mete o King Kong da Shira on me, eu fico tipo, é isso mesmo, legal, vou pular Painful e uns, tipo, que são filmes super densos, que são filmes, tipo, que, sei lá, mano, você deveria se sentir bem assistindo esse filme. Mas eles têm esse poder de te colocar na situação que você tava quando você assistiu pela primeira vez, ou, tipo, te colocar nesse lugar que ou seu cérebro desliga ou ele liga só a parte legal, assim, só a parte que é divertida. De tentar procurar alguma coisa mais atual, eu lembrei muito do Professor Polvo, né? Um documentário que tá na Netflix e tal, que eu acho que é um filme muito que te abraça, sabe? É muito um filme confortável, ele é gostoso. Literalmente, né? O polvo vai lá o polvo. Te abraça. E ele abraça mesmo, o cara coloca a mãozinha você tá tentando ali. Contar pra gente que você já foi apaixonado por um polvo? Esse é o momento que você come clean aqui nesse podcast, porque pra mim aquele filme é isso. É tipo, eu me apaixonei por um polvo e eu gostaria de contar a verdade. Não, pra mim era mais uma história assim de amizade, assim, né? Era mais por aí, mas eu acho ele um filme muito sincero, assim, sabe? Um filme que te traz muito isso e tal. E fora que, né, você colocar animais, crianças nos filmes, assim, tipo, sempre traz também essa leveza, né? Quando você tá procurando um pouco mais de conforto e tal. Não sei, pra mim é um filme que, dos mais recentes, foi um que me trouxe uma sensação boa, sabe? Eu terminei o filme falando, porra, que legal, que gostoso, sabe? Isso daqui. E até mesmo pela imagem, né? Quando você tem um bicho como o polvo, que é tipo um bicho que as pessoas olham pra ele assim, não é? É, outra coisa. Eu vai dominar o mundo aí, ó. Eu não adorei o Professor Polvo, mas eu lembro quando eu tava vendo o filme, eu falei, gente, será que os polvos não vieram, tipo, de outro planeta, não? Sei lá, né? Meio... Se tem algum bicho que poderia ter vindo, seria o polvo, né? Que ele é muito louco de se pensar, né? Assim. Ele é muito louco, pois é. Agora, quando eu paro pra pensar nesses filmes que eu tava falando, né? Quando eu era criança e tal, aí a minha lista foi ganhando velocidade, sabe? Quando eu fui pensando nos filmes, porra, esse daqui e tal. Por exemplo, o ET. ET pra mim é um filme
tipo, super familiar e que tem toda essa questão realmente de conforto no sentido de, sabe, de ser também um filme que tem uma positividade, sabe, uma relação legal ali que a gente vai vendo, né, sendo construída, a luta, né, que vai se fazendo ali e tal, para que eles consigam, né, ajudar aquela criatura e tal. Então é um filme que eu acho muito, muito gostoso também de se assistir, sabe, hoje em dia, assim. Eu acho que parte dessa questão também é assim, quando eu penso em filmes da minha infância também, eu começo, tipo, a lista vai, tipo, ET, Goonies, História Sem Fim, entendeu? A lista começa a crescer, fica gigante. Mas eu acho que isso também, pra mim, pelo menos, tem uma memória afetiva que vai para além do filme em si, mas a experiência que eu tive dele, assim, de chegar da escola e assistir Sessão da Tarde, de ver alguma coisa com os meus amigos, e aí você descobrir lá, tipo, no começo dos anos 2000, um filme dos anos 80, e achar que é tipo, meu Deus, eu acabei de descobrir ouro aqui, ninguém conhece esse filme, eu revelei ele para os meus amigos, sabe? Ou então a ideia de, tipo, ir na Blockbuster, alugar um VHS ainda, sabe? Uhum. Então eu acho que também tem algumas coisas que são de experiências, assim. Eu tava pensando sobre coisas recentes que geraram isso em mim. São todas coisas que, de alguma forma, eu assisti com amigos. E aí, tipo, a experiência de ver e a discussão foi o que tornou aquilo um comfort na minha cabeça, entendeu? Então, assim, são filmes que não necessariamente, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Não é um filme que eu ficaria, tipo, nossa, meu Deus, super comfort movie. Não, é tipo um filme que praticamente eu acho ruim. Mas todas as vezes que eu assisti, foram vezes que eu assisti com amigos pra justamente a gente assistir e, tipo, zoar, entendeu? E conversar em cima e falar coisas. Então a experiência se torna legal. É tipo você assistir Paris Hilton fazendo lasanha no YouTube, entendeu? Se você assiste sozinho, pode ser uma atividade ridícula. Se você assiste em grupo, é a coisa mais genial que você já viu. Essa experiência é muito louca mesmo. Sim. Eu lembro uma vez que eu me diverti vendo Sharknado com a galera, assim, sabe? Tipo, era, acho que virada de ano, assim. Aí tava passando na TV, aí a diversão depois da virada do ano foi ver Sharknado e, tipo, ficou memorável. Não o filme, né? Mas a situação. Mas aí até o primeiro... Nossa, o primeiro Velozes e Furiosos, os caras roubando DVD, onde eles são agentes secretos que andam em carros espaciais e solta laser pela mão, praticamente, né? Mas, tipo, lembrar disso, né? Lembrar, sei lá, 2002, 2003, Lula presidente, dólar baixo, vigiando. Saudades, né? Já bate a nostalgia aí. Pagar 0 boletos. Vem muito daí também, mas sei lá, mano, eu tenho um filme tipo Dark City, assim. Caralho, mano, eu não tinha assunto nenhum vendo esse filme, assim, mas eu lembro e eu, tipo, assistia, eu era viciado nesse filme, assim, aí depois, conforme você vai crescendo e se tornando um ser humano funcional, né, aí eu, tipo, fui meio que parando de assistir filme, de repetir filmes, assim, eu revisito poucos filmes, então tem pouquíssimos filmes que me trazem esse conforto, mas eu lembro que Dark City era, tipo, muito viciado nesse filme, quando eu era criança, assim, até uns 12, 13 anos, assim, eu assistia, tipo, praticamente toda semana, né? Tipo, alugar a mesma fita e tudo mais. E não é um filme suave, é tipo, sei lá, raça de ETs que tá aí, estéreo, buscando nos seres humanos uma forma de conquistar sinapse, de tentar continuar se reproduzindo aí, de não entrar de ficar extinto. E tem várias coisas, né? Só é tipo o Matrix antes do Matrix, sabe, né? E tudo mais na mesma época, inclusive, eu acho. No Brasil veio traduzido como Cidade das Sombras. É isso mesmo. Cara, esse filme é muito bom, gente. Pode assistir, não é minha dica, mas pode assistir esse filme. É legal. Tem um que eu quase revi até, que é mais recente, assim, não tanto a ver com histórias da questão da infância e tal, que é mais recente e que eu acho muito bom, e tipo, a primeira vez que eu vi, eu dei muita risada, muita. E claro, você não vai dar o mesmo nível de risada depois, mas eu meio que fiquei com essa memória, assim, sabe? E ele é, sei lá, eu acho ele muito bom, que é o Amor a Toda Prova. Tem a Julianne Moore, a Emma Stone, né? O Steve Carell, a Emma Stone e tudo mais. Eu acho ele hilário, assim. É muito difícil eu gargalhar vendo um filme, sabe?
E esse foi um que eu gargalhei, assim, ele é muito bom. Tem a cena que ele encontra com o Ryan Gosling, que ele descobre que, né, que o cara tá namorando a filha dele. É muito engraçado, assim. E sei lá, e pra mim, tipo, também tem isso, né? Tipo, às vezes aquele filme que... Claro, acho que toda comédia é assim, né? Você não necessariamente vai dar a mesma risada igual, assim, mas fica tão marcado, você fala, gente, sabe assim, e aí é isso. Daí entra a questão da comédia, do comfort, de você falar assim, quer saber, é um filme que eu sei que eu vou rir, sabe? Que eu sei que tá aqui, que é uma, né, enfim, uma bobajada bacana, assim, e tal. Mas também tem isso, assim, sei lá, é um que eu pensei muito, assim, quando eu tava pensando nos filmes que eu colocaria como comfort movies, que não é de coming of age, tá, gente? Mas que sei lá, que é um que eu colocaria, assim, que eu super, tipo, daria um play nele agora, sabe, pra ver, assim. Mas é foda isso, porque às vezes a gente acaba revendo pouco filme, né? Às vezes eu fico tanto naquela coisa, tipo, não, mas eu ainda não vi esse, mas tá na minha lista, tá aquele. Ah, mas a gente, pô, saiu esse filme aqui. Ah, mas, putz, tem esse clássico que eu ainda não vi. A gente tem uma relação também com um filme que é legal de ter e que eu confesso que eu tenho pouco, que eu preciso ter mais, que é o famoso deixar rolando, sabe? Assim, tipo, dar um play num filme enquanto você tá limpando a casa, ajeitando as coisas, sabe? Eu faço muito isso e eu tenho às vezes a mania de tipo, putz, tenho aqui, sei lá, 20 minutos, sabe? Aí, não quero assistir um episódio de uma série e tal. Tipo, 20 minutos, quero ver alguma coisa que eu gosto e tal. Às vezes eu vou em um filme só pra ver um pedaço dele, tipo uma cena que eu já conheço e que, putz, eu queria ver, sabe? Eu queria ver como essa cena de novo, eu acho essa cena legal de alguma forma e tal. Eu fiz isso recentemente com o filme do Batman, né? O Dark Knight lá. Eu tava assim, 20 minutos, era isso mesmo. Tipo, uns 20 minutos eu falei assim, deixa eu ver aquela cena lá que o Batman interroga o Coringa, sabe? Daí fui direto nessa cena, tipo, só vi essa cena assim e tal, acabou a cena, eu, tá bom, já, pronto, parei e pronto. Então eu tenho muito disso. Sabe que eu gosto? Sabe que eu já fiz acho que umas 3 vezes, no mínimo, com aquele primeiro pedaço do Mad Max Estrada da Fúria. Que é tipo, começo até o fim da Tempestade de Areia. Sim. Acabou. Aquilo lá pra mim é um negócio, melhor curta-metragem já feito de todos os tempos. Eu vou ter que ser meio do contra aqui e falar que eu revejo muitas coisas. Legal. Inclusive, eu, tipo, não sei se é porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, então eu entrar em loops repetitivos é uma coisa que meu cérebro entra muito facilmente. Então, rever coisas eu faço muito, mas tanto que o Daniel tava até falando disso, né, de tipo, rever comédias e tal. Eu sou a ponto de, tipo, pra dormir, eu revejo vídeos do YouTube de, tipo, do começo do YouTube, tá ligado? De 2005, 2006. Eu tô ali revendo vídeos que era, tipo, how to make tea. E eu acho que também, pra mim, especialmente, parte do conforto é essa ideia de repetição também, sabe? Tem alguma coisa na minha cabeça que gosta de saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, eu vou rir nessa parte, sabe? E de alguma forma, a previsibilidade da coisa também me ajuda e me acalma. Talvez porque, né, a ansiedade do mundo imprevisível que vivemos, aquecimento global, a qualquer hora o apocalipse virá. Aí eu sabia que pelo menos em 2005 tinha alguém fazendo chá, sabe? Isso me deixa mais calmo. Nossa. Mano, você falar um bagulho, Ana falou um bagulho legal que é de dormir. Se você tiver com sono, tira e queda. Qualquer pessoa de qualquer idade, não é o meme do BenTV, Seus Anéis, Sociedade do Anel. O bagulho você dorme, mano, que você não sente, truta. O bagulho você não vai nem ver o Gandalf. Olha o que eu falo. Quando começar, explicou os anéis, já era. A pálpebra. Os anestesistas, quando eles vão fazer cirurgia muito pesada nas pessoas, Senhor dos Anéis e a injeçãozinha. Vai. E é muito conforto. Assim. É realmente igual. Eu gosto dos Seus Anéis. Tipo, sim. O pessoal aí na internet vai ver, vai querer descobrir meu endereço para botar fogo no meu prédio novo.
Mas assim, eu gosto muito de Seus Anéis, mas, mano, não tem como. O bagulho começou, Sociedade do Anel, a pálpebra já pesa, assim. E é um conforto, né? Mano, eu totalmente sei o que eu vou esperar do filme. Sim. Aí se eu quiser ver mesmo assim, eu assisto à tarde, né? Uhum. Mas assim, o conforto do sono, se você quiser, que o Morfeu joga areia assim no seu olho, os Seus Anéis, vai que vai, e funciona todas as vezes, assim, mano. E é muito gostoso, assim, sei lá, e quando você tá buscando, eu falei, né, você tá buscando outras sensações, assim, você quer se sentir meio adolescente, aquela vibe meio, não sei se tinha aqui no Brasil uma palavra, mas meio trevozinho, assim, você pode colocar o Matrix, você se sente aquele jovem questionador e tudo mais. Geralmente eu fico indie rock, né, nessa fase que eu tinha mais 12, 13, 15 anos, assim, que você fica, tipo, meus pais se divorciaram, é culpa minha, eu vou tomar vinho, velho, na praça. Olhando e tal. Nossa, vai assistir esse total, tipo eu também tenho conteúdo. Um filme assim que era tipo, nossa, eu sou muito, tipo, jovem alternativa, revolucionária, eu assisto Educators. E aí você vai ver hoje em dia, você fica tipo, nossa, que bando de mané, jovem mané. Porém, naquela época eu era muito descolada. Mas, tipo, nossa, assisto Clube da Luta, o Sistema e várias outras coisas, né? É isso aí, cara, mas é aí que tá, vocês deram os melhores exemplos de filme, tipo, comfort movies é realmente isso, tipo, esse do Senhor dos Anéis é o melhor exemplo, porque é realmente ele te leva pra um lugar que, tipo, vai te dar tanto conforto que você dorme, porque você está relaxado naquele momento. O que eu ia perguntar, Ana, pra você, que você falou que você reassiste muita coisa e tal. Tem alguma coisa que você, tipo, algum filme que você fala assim, nossa, esse daqui eu gosto de assistir justamente pra, tipo, dar uma baixada, assim, na ansiedade e tal? Nossa, vários. Mas, por exemplo, 10 coisas que eu odeio em você. Desculpa, já citaram 2 vezes aí no filme. Coração de Cavaleiro é um bom filme aí, ó. Nossa, sim, pior é que sim, Coração de Cavaleiro. Eu sinto que são essas coisas que eu assistia meio que na sessão da tarde, assim. Então, por exemplo, Ferris Bueller também é uma dessas coisas que eu revejo tanto que, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um reenactment aqui do filme, tá? Sessão da tarde era... Então, isso é muito louco, né? Porque sessão da tarde é um troço que hoje pra gente traz um conforto mesmo, né? Porque ele remete justamente a essa época que é como o Augusto estava falando. Não tinha boleto, tava ali tranquilo assistindo, era um troço, sabe, que trazia só o entretenimento, você não tava pensando em questões políticas e tal, você tava ali pra sentar, assistir o negócio e dar aquela relaxada, assim. Então era realmente um momento de conforto do seu dia, né? Era tipo, vou aqui pegar meu todinho e vou assistir aqui Sessão da Tarde. E tem uma coisa legal... Caralho, Shrek é muito... Eu tenho uma amiga que assiste Shrek todo dia, mano. Ela trabalha com... Ela assiste literalmente todos os dias, assim. E dá até pra entender. No primeiro momento, Shrek, você vê... Você tipo, nossa, animação, legal, não sei o quê. Num segundo momento, você é adulto, que você já vacinou, 30 anos, não sei o que lá. Você tá tipo, mano, deixa esse ogro em paz, gente. Ele só quer... velho no pântano dele. Exato. Você começa a ver, tipo, toda a crítica ao capitalismo. Tem um negócio que eu pensei no 10 coisas que eu odeio você, que eu acho sensacional, enfim, adoro esse filme, porque o 10 coisas que eu odeio você tem toda uma base numa peça clássica, assim. E eu acho que tem um pouco disso também, tem algumas histórias, assim, o próprio Rei Leão, que a gente já citou, que tem uma base de Hamlet, apesar de ser outra coisa, mas enfim, né, é óbvio que não é a mesma história, nem nada do tipo, mas tem uma camada, tipo, lá atrás, que é meio que de uma coisa meio básica, assim, sabe? Tipo,
coisa, tipo, uma comédia tradicional, uma tragédia tradicional. Então acho que também tem isso, sabe? Tipo, tem alguns filmes que se você for analisar, isso aqui é basicamente né, aquela mesma estrutura que a gente já tá acostumado, tal, que também faz parte, né? Tipo, que é o oposto daquele filme autoral que justamente questiona essas, né, tradições narrativas e tal. Então acho legal isso, tipo, 10 Coisas que Eu Odeio em Você é isso, ele é uma comédia básica do Shakespeare, então você tá vendo um negócio classicão, né, basicamente. Tem uma familiaridade no seu subconsciente, né? É isso, a familiaridade da base narrativa, assim, né, então, tipo, por isso que filmes, enfim, mais, sei lá, animações clássicas ou infantis, ou animações, não clássicas no sentido de necessariamente serem filmes clássicos, mas animações, tipo, básicas, vamos dizer assim, sabe assim, é a base da jornada do herói, sim, porque, né, conforto, né, queremos conforto, afinal de contas, então acho que também tem isso. Assim, a Marvel, por exemplo, todo o conceito da Marvel existindo hoje e fazendo 150 filmes que estruturalmente são iguais entre si, sabe, também tá nisso, exatamente, porque pega uma história que é muito básica, muito primordial do ser humano e refaz ela 20 vezes, só muda, tipo, o exterior da coisa. Exato. Sim. E você sabe que quando vocês começaram a falar do 10 Coisas que Eu Odeio em Você, eu me lembrei também desses filmes de Sessão da Tarde e tal. Tinha um que eu gostava muito de assistir, que era o Feitiço do Tempo, né? O filme daquele meteorologista que fica preso. Primeiro que eu queria falar, Bill Murray nunca fez filme ruim, ok? Até os filmes ruins que ele fez estão excelentes. E, cara, esse filme é tão legal porque também é isso, né? É um filme tipo light, né? Também, é um filme bem tranquilo. E ele tem essa premissa, né? De um cara, um meteorologista, que ele é meio ranzinza ali e tal, meio arrogante e tal. E aí ele se vê preso numa espécie de loop temporal, assim. E aí ele fica tentando, né, resolver aquilo. E é muito legal porque tem o Bill Murray e tem o Harold Ramis também, né? Os dois que fizeram depois Caça-Fantasmas e tal. Mas, enfim, esse filme é um filme bem, bem legal, assim. E é, inclusive, muito bem visto hoje, né? O pessoal que curte muito da cultura pop e tal, gosta muito justamente por conta desse conceito, né? Do loop temporal e tal. Então, eu acho que é um filme bem gostoso também de assistir. Quem fez isolamento na pandemia viveu uma marmota, um dia da marmota bem... Dia da marmota, bem vários dias. A vibe é aquele Palm Springs. Sim. Mas tem um rolê, o Bill Murray, citado 2 vezes também na Space Jam. Ai. Mas é bem massa assistir sobre viagem no tempo, falar de histórias primordiais, né, jornada no herói. Star Wars tá lá também. Trilogia clã. Eu sou fã de Star Wars, tatuagem e tudo mais. Mas eu gosto mais de lembrar do que de assistir, mano, pra ser sincero com vocês. É muito mais legal quando você lembra do que quando você assiste. Não é, cara, isso também é um troço que eu acho muito interessante. Eu vou contar pra vocês a minha primeira experiência quando eu fui apresentado aos filmes do Monty Python, né? Bom, quando eu comecei a assistir filmes assim, eu já tava um pouco mais velho e tal, e aí meu pai chegou um dia pra mim e falou assim, cara, eu preciso te mostrar os filmes do Monty Python, esses filmes tipo feitos ali em 75 e tal, filmes que meu pai consumia na juventude dele e tal, e daí ele falou assim, pô, eu preciso te mostrar pra você ver, porque agora você gosta de cinema e tal. Tá bom, vamos assistir. Aí ele foi me mostrando alguns filmes, tipo, um dos filmes que eu lembro claramente, assim, que ele me mostrou, foi aquele Lawrence, o Príncipe da Arábia. E eu fui assistir o Lawrence, e daí, cara, comecei a assistir esse filme, e eu lembro só que tinha uma cena bem aberta, assim, em que apareceu o Lawrence no cantinho da tela e ele vinha atravessando a tela inteira, e aquela música de Arábia e, sabe, o deserto, e ele em cima do camelo andando, e o diretor faz um take longo dele caminhando e tal, e aí eu comecei a dar umas piscadas assim mais, né, mais profundas, porque o cara começou aquela música... 3 horas mesmo. 3 horas de filme, pois é.
Aí eu comecei a ver esse filme e, putz, daí, cara, dormi. Nessa cena, eu só lembro dessa cena. Tipo, eu lembro dessa cena dele... Isso, adolescente. Adolescente, eu lembro dessa cena, ele aparecendo ali e tal, e eu dormi no filme. Não consegui assistir. Quando meu pai veio com Monty Python, eu já pensei assim, vai ser mais ou menos nesse estilo, sabe? Um filme lento e tal. Isso, né, eu adolescente. Aí meu pai começa a mostrar pra mim alguns filmes do Monty Python. E um do que ele mostra é o Cálice Sagrado, Em Busca do Cálice Sagrado, um filme clássico do Monty Python, de 75 e tal, um dos melhores deles e tal. Eu assisti o filme inteiro, tipo, não dormi, gostei do filme e tudo mais, achei legal e tal, mas assim, não ri com o filme, sabe? Não fiquei rindo, enquanto acontecia as situações, eu não ria, porque eu achava meio bobo, sabe? O que ia acontecendo. Quando ele luta com aquele cavaleiro, sabe, vai caindo a perna e o braço e tal, e o cavaleiro fala, foi só um arranhão. Então, tipo, eu achava meio bobo, assim. Aí passou alguns dias depois que eu assisti esse filme, e a gente foi contar pro meu irmão que a gente tinha assistido esse filme. Aí meu pai falou, mostrei pro Rafael ali o filme, o Cálice Sagrado, Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python e tal. E daí eu falei assim, eu gostei, achei legal e tal. Daí a gente começou a relembrar as cenas. Tipo, e aquela hora que acontece isso, aquela hora que... Aí quando a gente começou a relembrar as cenas, cara, aí eu comecei a chorar de rir, relembrando de quanto idiota eram as cenas, sabe? E aí eu comecei a relembrar aquilo ali e falei, caraca, o filme é engraçado mesmo. E aí hoje eu tenho uma paixão gigantesca por Monty Python, porque tem esse fator, lógico, né, emotivo e tal, que foi meu pai me apresentando a esses filmes, mas também porque quando eu paro pra lembrar das cenas, eu acho elas incríveis. Tipo, a memória se tornou muito mais relevante do que a própria obra, entendeu? Que é um pouco comigo com eu falo do Mad Max Estrada Furiosa, mas é muito isso também. Tipo, pra mim foi assim, a primeira vez que eu vi o filme no cinema foi um negócio pra mim absurdo, entendeu? De transcendental, assim. Eu achei uma coisa que... E aí, hoje, eu rever o filme é eu relembrar aquele momento, entendeu? Então, também tem isso, e aí você... Mas é isso que é muito legal mesmo, tipo, você, às vezes, você guardar justamente a memória daquele primeiro momento. Só que isso nunca vai se repetir, porque você nunca mais vai ver o filme pela primeira vez. Sim, Então, enfim. Mas aí que entra esse lance legal que a Ana falou, que é o do reassistir, né? Porque essa questão de você assistir sabendo os pontos, aqui eu vou rir, aqui é triste, aqui eu vou me preparar pra isso, pra aquilo, é um conforto realmente você ter isso, né? Porque às vezes você ser apresentado por uma obra nova, que você vai analisar, vai saber se você gosta, se você não gosta, vai ser surpreendido ou não, é um pouco cansativo também, né? Você tá ali, você tem que vai fazer um julgamento, você vai estar exposto a uma coisa nova, então vai trazer um certo cansaço aquilo ali, e o que os filmes que te trazem conforto não vão, porque realmente você tem esse conforto da familiaridade ali do seu lado. Tem um pouco a ver com o porquê que muita gente prefere haver vários filmes com o mesmo tempo, né? Você tá só nos mesmos personagens e na mesma trama, né? Enfim, só pra complementar. Você assistir o filme e ter que processar se ele é bom, se ele não é, se você gostou, qual é a mensagem e tudo mais. Por isso que boa parte dos meus comfort movies, quando são filmes que eu nunca vi antes, eu sempre vou pra esses que eu já sei que vão ser ruins, entendeu? Eu sei que, tipo, eles foram feitos, inclusive, pra serem meio ruins. A intenção deles é ser meia boca mesmo. Justamente porque elimina já um fator que é isso, que é tipo o pensamento crítico envolvido na coisa. Eu não vou precisar, então, fazer uma análise semiótica
porque pra mim é difícil, assim, porque é isso, eu estudei cinema, eu trabalho com isso, então se eu tô vendo uma obra que eu acho, enfim, digna do meu tempo de consideração e tal, é meio que inevitável eu já chegar nela com um olhar crítico, sabe? Pensando, isso, aquilo, isso, sabe? E começar a ligar os pontos. E aí é isso, tem vezes que, putz, eu só tô cansada, eu só queria, tipo, ver uma Netflix e relaxar. Aí eu vou justamente nesses filmes Hallmark da vida, porque eu sei que, tipo, todos os pontos que eu preciso ligar, eu já liguei só de ler a sinopse. Pronto, é isso. É aquele lance de dormir no meio. Se eu dormir no meio, acordou na outra metade. Esses dias eu fui viajar e eu voltei fui para Recife, né? Daqui de São Paulo para Recife dá 3 horas de avião. Então dá tempo de ver um filme ou dormir. Aí eu comecei a assistir o filme do Dwayne Johnson. É tipo um dos primeiros, ele ainda tinha cabelo, pra vocês terem uma ideia. É um da Disney que ele vai pra uma montanha, tem as crianças ET que ele leva no táxi. Putz, olha, esse aqui é de ver no avião, certeza golaço. Porque eu vou dormir, eu vou parar ali, vai estar no meio do meio do Atlântico. Na hora assim, ó, que quando sai de Recife, dá bisoiadinha no Atlântico. Eu vou acordar, eu vou saber perfeitamente o que tá acontecendo. Aí eu, bati o olho, caramba, eu nunca vi esse filme, mas eu tenho certeza que se eu dormir e acordar no meio desse filme, eu vou saber tudo. Aí eu lancei, eu fui, mano, golaço. E aí depois eu fui ver de novo, assim. Aí o filme era aquilo meu cachê, assim, eu só assisti a parte que eu não tinha visto. Vocês já começaram algum filme Já começaram algum filme várias vezes, assim? E é um filme que vocês querem muito ver, assim, eu tenho vários filmes assim, mano, que eu nunca vi ele inteiro de uma vez só. Só pedaços. Eu tenho alguns. Nossa, 2001, tirando a vez que eu assisti 2001, no cinema, uma exibição em 35, perfeita. 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu só tinha visto antes daquilo em pedaços. Ou seja, eu vi o filme inteiro, mas eu vi um pedaço aqui e outro pedaço ali. Então, eu tenho vários assim. E sabe uma coisa que eu já percebi? Eu já até contei isso no Cinemação, mas eu já percebi o seguinte, que muitas vezes, quando o filme... eu perdi o interesse no filme, é o momento que eu começo a querer dormir, sabe? O filme, quando ele me captura, assim, a história dele me captura, eu não fico com sono. Mas muitas vezes eu tô assistindo assim, daí, putz, tá ou um momento chato, sabe? Que ele, sei lá, ficou mais lento, e aí eu tô perdendo o interesse, eu começo a dar umas dormidas nele e tal. Às vezes eu falo, não, vou voltar pra esse filme. Aí volto e tento, dou uma insistida e tal, mas eu já percebi isso, que às vezes o meu desinteresse pelo filme me cobra no sono. Pra mim não, às vezes eu tô cansado mesmo, tem filme que eu fico com raiva, sabe, se eu pego no sono, se eu tiver a fim de ver o filme mesmo, porque às vezes acontece, tá cansado e é uma desgraça, cara, eu sempre, sei lá, a gente deveria ver filme sentado, sabe, eu sou muito mala, mas enfim, às vezes eu falo, gente, eu precisava ver esse filme sentado, mas você acaba dando aquela reclinada, né, assim, né, dá aquela encostada, aí quando você vê o corpo dá aquela amolecida. E tem filme que é mais lento mesmo, se você tiver com o corpo cansado, você pode estar super interessado nele, pelo menos pra mim, eu vou pescar. Sabe qual que foi o último filme que me irritou, que eu tava cansado e eu não conseguia dormir nele, porque ele tinha algo nele que sempre me despertava? Foi o Tenet, do Nolan. Por conta do som do filme, o filme ele é tão estridente que eu, não tava entendendo nada, tinha já perdido o interesse do filme, e era o típico filme que eu dormiria. Só que eu não conseguia dormir porque o som do filme é totalmente descompensado, é muito alto, entendeu? E aí eu não conseguia dormir, daí eu fui ficando irritado, fui percebendo isso. Tanto que eu parei o filme no meio, propositalmente. Falei assim, não, chega, vou parar porque eu não estou entendendo nada desse filme, tô ficando com sono, não consigo dormir no filme, o filme não tá me trazendo nada de legal até agora, entendeu? Isso me lembrou uma vez que eu fui ver Árvore da Vida no cinema, logo depois do almoço. Eu tinha saído da faculdade e falei, esse filme aí todo mundo tá hypado, né? Nossa, é verdade. E aí, na verdade, eu fiquei puta com o filme, porque, eu odeio esse filme, mas 2, porque eu tava, eu poderia estar dormindo e eu estou aqui assistindo esse filme de merda.
Não, e tudo bem, vai ter aquela galera que vai falar, ai, mas é o Terrence Malick, é o filme lá com o Brad Pitt, é lindo, o filme é lindo e tal. Ele é... Não, mas se você tiver cansado... Mas tem filme que você tem que estar preparado. Ele é lindo, mas é exatamente isso, você tem que estar preparado. Porque esse filme, eu acho que assim como O Senhor dos Anéis, se você pegar esse filme à noite, cara, você vai ter um sono ótimo. Um sono maravilhoso. É muito louco isso, porque eu acho que também é muito de, tipo, justamente a maneira como você chega no filme também, né? Porque... Por exemplo, eu lembro falando em Nolan, eu lembro de assistir Dunkirk com a minha mãe no cinema, e eu tava, assim, porque o filme basicamente funciona como uma contagem regressiva, eu tava ansiosíssima, e eu tava tipo, gente, eu sei exatamente o que acontece em Dunkirk, tá ligado? Tipo, eu estudei história, eu sei o que acontece. E mesmo assim, eu tava, tipo, muito ansiosa, na beira do assento. E aí depois eu saí, eu falei com a minha mãe, ela falou assim, tô meio parado, né? Nada acontece feijoada. E aí também tem isso, assim, a maneira como você percebe as coisas. Porque, por exemplo, Senhor dos Anéis, eu nunca dormi em Senhor dos Anéis, cara. É um filme que eu posso colocar, já coloco ele, tô piscando o olho, ele vai me despertar, porque eu gosto tanto dele que eu fico tipo, vamos lá com o Frodo, numa história bem legal. Nossa, não vejo. Acho que a gente vê filmes diferentes. Depois aí você tá falando das Duas Torres, que é um filme mais animadinho, que tem mais coisa acontecendo ali, né? Aí você tá falando aqui da Sociedade do Anel. Chega lá, vai. Não, eu fico assim, não, olha. Nossa, a festa do Bilbo, mano. Olha que legal. Caralho, essa é a hora que eu tô acordando. Putz, o filme tá passando aí, né? Eu vou desligar e volto a dormir. Essa é a hora que eu tô acordando. Literalmente é a hora que eu tô acordando. Quando eu dou a primeira piscada, eu abro o olho e já... Nossa, caramba, como assim, mano? Nem o fogo de artifício de dragão eu vi, assim. Pior que, tipo, mano, eu já vi muitas vezes. Eu sou campeão em ver, tipo, o pessoal que jogava Battletoads, que é especialista na primeira fase, 10 minutos de Senhor dos Anéis, sei todas as falas, em português, em inglês, vou até tentar aprender outro idioma pra ver se dá uma acelerada, né? Vou estudar um francês, vou ver se eu assisto dublado em francês pra ver se me ajuda. Porque eu decoro, mano. Eu tava lembrando agora de um que tem a ver até com a memória, porque eu lembro dele, eu não consegui rever esse filme. Faz muito tempo que eu não consigo rever esse filme, porque ele é difícil de achar, que eu acho sensacional, porque ele é todo crítico e tal, mas ele tem essa pegada de filme adolescente, assim, que é aquele que chama Galera do Mal. É um filme com Macaulay Culkin, já mais velho, assim. Esse filme é muito bom mesmo, tipo, ele é mó crítico, ele é todo pra, sei lá, criticar as escolas religiosas e tal, falar de sexualidade, mas ele é muito massa, então eu tenho ele, sei lá, numa memória afetiva que nem é tão antiga, né, porque o filme não é antigo, mas eu lembro de ter visto ele e pensado, cara, que filme massa, eu precisava rever. E eu não revejo faz tempo. Daí ele tá nesse lugar da lembrança, sabe? Daquela coisa que você fica lembrando e aí você fica na sua memória, ele é um comfort movie, mas preciso rever. Mas eu quero ver se ele... Eu preciso rever esse filme pra ver se eu coloco ele nessa minha listinha de mood, assim, porque tem muito disso também, assim, de você, sei lá, de você olhar pra ele e falar assim, cara, eu precisava rever esse filme agora pra ficar feliz, sabe, assim. Eu tava até aqui passando tem uma biblioteca de filmes aqui digitais, alguns que eu comprei, outros que eu não comprei, mas eles são meus aí porque alguém me abençoou de alguma forma com esses filmes, e tem bastante coisa, assim, que eu, tipo, realmente, nossa... Rei da Pornô Chachada, Michael Douglas, é um comfort movie. Ele tem vários, né? O Michael Douglas tá vendo aqui o Whoopi Goldberg, anos 80. Ela só tem filme, só tem comfort movie, assim. Eu assisto o da Freira, os dois da Freira, né? O segundo que tem a Lauryn Hill. Então, sim. A irmã Mary Clarence fala todas as falas. O bagulho é bom mesmo, assim, tipo... sei lá, né? Tem essa sensação, né? De... Não é conforto em si, assim, né? Aqui tem os seus anéis que faz dormir.
a familiaridade, mas é tipo um bagulho, às vezes tem filme triste que você assiste e ele é mais um complemento mesmo pro seu estado de espírito, ou ele tipo te tira desse lugar, assim. Então quando você tá mais ou menos triste, aí você vai lá e vê meio que a brilha eterna de uma mente sem lembrança, pode ver quando você tá triste. E aí... Sim, é o equivalente de tipo você ouvir música emo sendo um adolescente triste, sabe? Exatamente. Ou seja, não tem regra pra comfort movie, né? A gente tá Não chegando tem. à conclusão de que, sei lá, você pode escolher o que você quiser pra ser seu comfort movie e se fizer sentido pra você, tá ótimo, maravilhoso, né? A gente cria a regra e depois fala assim, gente, não tem regra nenhuma aqui. Tipo, é o que se você quiser, né? Mas assim, mas acho que é bem isso mesmo, tipo, por isso que eu acho que também é legal essa coisa, ter essa noção dos filmes que olhar e falar assim, cara, que filme que tá na pegada agora, sabe? O que eu tô precisando? Uhum. E encontrar isso e saber, né? Tipo, sei lá, de repente fazer um apanhado, assim, de filmes pra cada mood que você tem, e desses filmes pra cada mood vai ser o seu grupo de comfort movies, assim. Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você curtir melhor a sua semana. Óbvio que esse tema em si já foi um grande plano de detalhe, né? Porque a gente falou vários filmes aqui que vão te trazer conforto, ou que, né, se você tem um gosto parecido com o nosso. Se não, são filmes, né, que já ficam filmes aí para você assistir ao longo da semana. Dani, diz pra gente o que você trouxe de bom aí pra gente começar esse plano de detalhe do podcast 427. Eu vou indicar, tem várias coisas que eu quero indicar, mas eu vou indicar, então, um documentário que eu vi na querida Netflix, que tá lá. Muita gente tá comentando dele, acho que tem muita gente que assistiu, que chama Três Estranhos Idênticos, ou Three Identical Strangers, que é desses documentários que surpreendem, sabe, assim, mas é bem interessante, né, que ele conta a história, né, que aconteceu nos anos 80, de trigêmeos que se encontraram. Eles foram, cada um adotado por uma família, e num determinado momento eles descobriram, falaram, pô, eu tenho um irmão gêmeo. Aí surgiu um outro e falou, gente, a gente é tudo igual, e eles eram, tipo, muito iguais, assim. E aí o filme vai investigando, é difícil falar muito mais porque ele vai investigando, né, o porquê que esses trigêmeos foram separados, qual foi a situação em que isso aconteceu, e é todo esses documentários, né, curiosos, cheio de reviravoltas e tal. É interessante assistir ele também do ponto de vista de ver como que, enfim, é bem coisa de americano. O americano é muito, né, os americanos assim pelo menos são bons de transformar uma história naquela linguagem de cliffhangers e tal, e as entrevistas são bem, né, eloquentes e tal, na forma como eles falam, mas a história é meio maluca, se você parar pra prestar atenção do porquê de tudo que aconteceu, e faz a gente refletir sobre umas coisas interessantes sobre quanto é recente, sei lá, ainda que existam propostas de ética no mundo, né? Mas aí você fica assim, nossa, gente, que bizarro, né? Assim, como que há pouco tempo atrás, enfim, a preocupação com ética era zero, mas eu não vou dar mais spoiler que isso. É um documentário, assim, super interessante, super curioso e tal, e que traz várias questões para se pensar e tal, e é muito bem contado, assim, ele é muito estruturadinho, sabe? Né? O cara dando entrevista, aí eles falam, mas isso aqui, por que aconteceu isso? E aí o documentário passa por um outro passo de contar outra história, então é tudo muito bem, né, um storytelling amarradinho lá e tal, vale muito a pena. E eu vou indicar um filme que tá lá na MUBI, que acho que muita gente também, algumas pessoas já viram, quem tem MUBI, né? Que é o Shiva Baby, que é uma comédia rápida até, eu não tava com tempo pra ver um filme muito longo,
ela tem uma hora e meia no máximo, acho que 1h20 mais ou menos, que é basicamente assim, é a história de uma menina, uma jovem, né, que tá numa situação na vida dela, vai pra um velório, tudo acontece nesse velório, sabe, assim, ela encontra o cara que é casado, que ela tava pegando, e tem toda uma história do porquê, e ela é atrapalhada, e você vê que ela tá com ansiedade, com várias questões internas, e ela encontra a prima dela, e a mãe e o pai dela são super problemáticos, e aquelas velhas da família, tudo querendo conversar com ela, e ela tentando se escapar. Assim, é uma comédia de situação super interessante, super engraçada, cheia de reviravoltas, assim, e que se passa basicamente toda em um velório, né, assim, tem pouquíssimas cenas no começo e no final, mas ela é inteira numa casa onde tá tendo esse velório. E é um filme recente, né? É recente, é bem recente, foi lançado, né, não sei se deve ter passado por festivais e cinemas, mas foi lançado recentemente na MUBI, e muita gente já tinha comentado dele, eu tava pra ver o filme, não tinha visto antes, e decidi assistir esse último fim de semana. Eu recomendo bastante, sério mesmo, é um filme, sabe assim, engraçado, mas ao mesmo tempo dá uma agonia, tem uma trilha sonora que você não vai dormir nesse, pode ficar tranquilo, a trilha sonora dele não vai te deixar dormir. Enfim, e é um filme, sei lá, uma comédia muito, muito interessante mesmo, de te prender mesmo, sabe, assim, você fica, meu Deus, o que vai acontecer, que gente doida, um mais louco que o outro, enfim, vale muito a pena. Eu achei legal que é de uma safra nova, né, de diretores, porque a diretora é a Emma Seligman, né, que é uma diretora de 39 anos, é uma diretora já, né, que já bebe muito dessa fonte de redes sociais também, né, tem uma outra visão, uma nova safra, assim, de diretores, interessante. Sim. E no fim ela tá, assim, claro, né, eu tô fazendo uma propagandona do filme, mas, tipo, no fim ela tá discutindo e questionando relações de poder da mulher na sociedade e como a mulher, né, se coloca nas situações atuais e a questão de tipo, conseguir dinheiro para a atual geração. Dá para discutir muita coisa profunda no filme, claro. Ele, né, teve passagem por, eu não vi detalhes, mas teve passagem por festivais e tal, mas é um que tava lá e foi muito legal, porque também eu tava querendo um filme um pouco mais leve, né, ele é uma comédia e tal. Eu falei, putz, não tava na pegada de ver um filme muito denso e também nem muito longo, e aí eu tava lá, falei, quer saber, esse aqui, eu bati o olho, eu lembrei que eu tava pra ver esse filme, né, tava na minha listinha lá, falei, vai esse mesmo, nem fiquei muito, né, hesitando e tal, e já assisti, e valeu muito a pena, então fica a dica pra quem quiser assistir lá na MUBI, que tá valendo muito a pena. Aliás, a MUBI tá muito boa, by the way. Muito bem, legal essas dicas, lembrando você, ouvinte do podcast do Cinemação, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, procura o nome lá, Dani Filme, Dani Documentário, vai estar lá tudo, é só você clicar, você já vai ser direcionado por link dentro da MUBI, por exemplo, né, e de outras coisas que a gente está falando aqui. Ana, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? A minha recomendação é uma só e ela é meio antiga, mas já que a gente tá falando de conforto, essa é uma coisa que até hoje eu penso e automaticamente meu coração já faz que é The Lizzie Bennet Diaries. É uma websérie, mas só que ela também é toda transmídia, então, assim, são múltiplos canais no YouTube. Também teve coisas que foram fora do YouTube, então teve, tipo, coisa no Instagram, teve coisa no Twitter, etc. Já tem uns 10 anos que ela foi lançada. Eu acompanhei ao vivo, assim, eu tava assistindo desde, sei lá, do 10º episódio lançado. Criou-se uma comunidade em torno disso, que até hoje eu sou, tipo, amiga de pessoas, porque eram, tipo, os 10 fanáticos brasileiros de Lizzie Bennet Diaries. Mas como ele ainda tem todo inteiro no YouTube disponível, eu acho que vale ainda muito a pena assistir, especialmente para quem tá querendo fazer alguma coisa que usa a internet de uma maneira inteligente. Então, assim, eles meio que recontam a história de Orgulho e Preconceito como se fosse nos dias de hoje. E a Elizabeth Bennet é uma vlogueira, basicamente.
E aí você acompanha toda a história através disso. E é um dos usos mais inteligentes da transmídia e das possibilidades de você usar multiplataformas para contar uma história. E eu real recomendo muito mesmo. Muito bem, que legal. Muito legal. Então tá aí mais uma dica da Ana, né? Já temos duas do Dani e uma da Ana. Vamos pra do Augusto agora. O que você trouxe pra gente, Augusto, de bom? Então, eu tava aqui numa reflexão. Eu faço terapia, né? Então todo mundo deveria fazer, inclusive, né? Terapia e tal. Sim. E teve um filme. Essa é a recomendação, façam terapia. Esse é o normal, né? Bom dia, você faz terapia? Você já faz isso. Preguei na palavra da terapia. Mas teve um filme que, tipo, sei lá, ele chegou em mim assim, porque eu gosto de ver muitas pessoas comentando sobre várias coisas, né? Eu, como uma pessoa preta, eu gosto de ver pessoas pretas falando sobre coisas que não são só, na verdade, né? Eu vivo essa experiência, eu não tenho como viver outra experiência, tipo, como mudar o fato de eu ser uma pessoa preta. Então, eu vivo essa experiência. Eu gosto de pessoas que trazem conversas para além dessa experiência. Então, eu estava acompanhando um casal fazendo um review de um filme e tal, e eu já tinha assistido esse filme, só que eu era criança demais para lembrar do que se tratava, assim, e tal. E eles conversando e cada um trouxe uma perspectiva, né? É um filme... Ele conta a história de um casal e de várias outras pessoas. Chama Love Jones, é um filme de 1997. E eu fiquei pensando tanto nesse filme, fiquei tão reflexivo nesse filme, porque eu também estava passando por situações de romance, de idas e vindas e tudo mais. E aí, calhou de eu assistir o filme e ele me tocar nesse ponto, assim, de, por mais que os personagens eles são racializados ali no filme, eles são pessoas pretas e depois a sociedade lê elas como pessoas pretas. Eu sei que pode ser um pouco difícil para vocês entenderem nesse sentido, mas é tipo, sei lá, são pessoas, é um filme independente, uma coisa que dificilmente eu vi, assim. Acho que a primeira vez que eu vi um filme onde as pessoas só são pessoas, assim, foi o Boomerang, do Ed Murphy. Inclusive foi uma das primeiras comédias românticas a ter um orçamento de filme grande, assim. Depois vem o Call Me to America e tudo mais, assim. Mas é um filme independente, tipo, super legal, onde, sei lá, não tem polícia, não tem essas merdas que acontecem geralmente na maioria dos filmes, assim. E ele aborda os sentimentos com uma sensibilidade incrível, assim. E a Ania Long também, que é um grande meu crush eterno dos anos 90. mas tem um rolê de sensibilidade, encontros e desencontros, assim, que vale super a pena assistir, assim. Quem gosta de filme, eu não sei se ele é um comfort movie, porque ele levanta várias discussões, né, sobre a maneira como a gente se expressa quando a gente está começando a curtir uma pessoa, se você deve ou não, né, se colocar numa posição de falar, tipo, não, fica aqui comigo, não sei o que e tal, né, que é, tipo, demonstrar sua sensibilidade, né, e tal. No sentido de você se expor mesmo, falar, mano, eu quero ficar com você, passar mais um dia aqui na minha casa, esse tipo de coisa. E também nas discussões difíceis, né? Que é tipo, por que você fez isso? Você me magoou bastante e tal. E é um dos poucos filmes, não só com pessoas pretas, mas filmes em geral, que eu vejo essa discussão de uma forma franca e sem ter um grandíssimo filho da puta, assim, na história. Tipo, pô, um fez merda, o outro também faz merda, assim, e tal. Que é mais ou menos como a vida real funciona, né? A não ser quando você tá num relacionamento abusivo. Se tiver, por favor, saia e vá se cuidar, vá ser feliz. Isso aí. Nessa sensação de que, tipo, mano, as coisas acontecem, elas são um acúmulo de coisas, tipo, assim, eu assisti esse filme e fiquei, tipo, 2 semanas direto na terapia. Tinha um momento do Love Jones. E foi. Legal. E a outra coisa que eu quero indicar é um disco que fez 50 anos esse ano, que é o Black Moses, do Isaac Hayes. Esse disco é muito gostoso de ouvir, assim, ele tem vários momentos. Tem um momento mais romântico, tem um momento de você sair dançando numa sala e tal. Eu, como colecionador de vinil, tenho a minha cópia, tenho o meu exemplar, escuto, boto pra tocar, ouço ele também digital. Sei lá, mano, é importante a gente revisitar algumas músicas, assim. Principalmente, eu esse dia tava vendo um meme que é a pessoa recriando, né? Aquele meme do cara andando com a namorada, assim, aí ele passa uma outra mulher assim, ele olhando assim com a cara de que quer sair com a outra mulher, mas que ele quer sair com a namorada dele. É tipo Sim. Eu, música nova, músicas velhas.
as mesmas músicas assim. Mas, mano, ouçam Black Moses, se vocês gostam de rap, vários pedaços de música que estão em músicas que vocês amam, vocês gostam pra caralho, tá lá e ouçam. Então, Black Moses e assistam Love Jones. Demais, Augusto. Ótimas dicas aqui, ótimos planos detalhes aqui pra galera seguir. Eu vou fechar o plano detalhe dessa edição aqui do podcast do Cinemação com 2 podcasts. O primeiro é um que eu devorei, que foi o Paciente 63. Tem muita gente já falando nele, é uma produção do Spotify, né? Sobre o que é? É um podcast ficcional protagonizado pela Mel Lisboa e pelo Seu Jorge. A história do Paciente 63 é que no ano de 2022, uma psiquiatra, Elisa Amaral, vivida pela Mel Lisboa, ela começa a gravar sessões com o Paciente 63, que é o Seu Jorge, e esse paciente diz que ele veio do futuro. E aí ela começa a tentar entender por que ele está dizendo aquilo. Como uma psiquiatra, né? Ela tenta entender. Então ela vai passando pelas sessões terapêuticas, né? A rotina deles ali, e vai entendendo o que ele quer dizer com aquilo. Ele vai tentando se explicar e tudo mais. E aí a história vai se aprofundando cada vez mais nisso. Os personagens vão se envolvendo cada vez mais um na história do outro. E é um podcast muito envolvente. O que é legal dele? Primeiro, é um podcast que tem só 15 minutos cada episódio. Ele tem um total aí de 10 episódios, e o episódio mais longo deles tem 20 minutos. Então é um podcast super rápido. Você começa a ouvir rapidinho, já terminou o primeiro episódio, vai pro segundo e tal. É legal que eles fazem algumas brincadeiras também de cultura pop, sabe? Eles fazem algumas referências ali, falam um pouco disso e tudo mais. E uma das coisas que eu mais gostei foi justamente que eles trouxeram a Mel Lisboa e o Seu Jorge, 2 pessoas, tipo atores, né, que conseguem fazer muito bem essa interpretação. Então é óbvio que o falar deles é mais ritmado porque eles estão interpretando, né? Eles estão lendo um texto, eles estão fazendo essa interpretação. Agora, pelo talento deles, o talento da interpretação, nossa, eles têm momentos ali que eles estão conversando e você fica completamente envolvido pelaquela conversa, por aqueles questionamentos e tal. Então é muito legal, um podcast muito legal. Esse tem sido um dos olhares, né? A podosfera como um todo, tanto brasileira quanto americana, tem olhado muito para essas produções ficcionais para tentar entender até onde que o podcast consegue caminhar com produções assim. E eu acho que essa primeira experiência com o Paciente 63, ela foi muito bem sucedida, assim. Foi importante vir de um canal como o Spotify, que tem centralizado nele muita coisa da produção de podcast e tal. E eu achei muito legal. A história é muito envolvente e vale muito a pena. E meu outro plano detalhe é um episódio daí de um outro podcast. Esse é um podcast de notícia, que é do Daily, podcast americano, então é importante, né, já que você fale inglês e que você entenda inglês, assim, para ouvir esse podcast. E basicamente é o seguinte, saiu um episódio recente que se chama A Queda do Afeganistão, e justamente por conta de tudo que está acontecendo no Afeganistão agora, durante a semana e tal, as imagens horrorosas que a gente tem visto, posição americana, né, o desastre que foi, a maneira como os americanos saíram do país e tal. Esse episódio, ele tem 24 minutos e é muito interessante porque eles foram atrás de uma personagem, uma mulher que tá lá no Afeganistão, e ela vai mandando áudios dizendo qual é a situação dela meio que em tempo real. E isso é muito legal, você ouvir uma pessoa que está lá, que é nativa, né, que tá lá pensando na política do seu país, e é assim de cortar o coração, sabe? A hora que você escuta realmente como ela tá se sentindo, qual que é a perspectiva dela para aquilo, sabe? E ela vai meio que narrando muito em tempo real, tipo, ó, a gente tá aqui, tem a perspectiva de que eles vão invadir Cabul, ainda não invadiram, a gente não sabe o que vai acontecer e tal. Então ela vai contando isso, ó, tô saindo, tô indo pra casa de um parente, os meus pais estão indo lá com a gente, vamos nos encontrar lá, vamos ficar lá e tal. Cara, uma situação
assim, surreal e é impressionante. É impressionante você ouvir uma pessoa nativa lá falando um pouco sobre essa experiência. E eu tô até recomendando isso porque essa personagem, em um determinado momento, ela diz na entrevista isso, ela diz que ela precisa se energizar, ela precisa seguir em frente, porque ela quer, de alguma forma, registrar isso que está acontecendo, porque ela sabe que isso vai ficar para a eternidade. Então, nada melhor do que incentivar ainda essas pessoas que estão lá, que estão sofrendo com tudo isso, incentivar essas pessoas justamente divulgando o trabalho delas, divulgando a voz delas, as dores delas, para que a gente tenha esse olhar atento para isso que está acontecendo, porque realmente é um momento muito triste, né, para a humanidade, e esse movimento jornalístico de ir atrás dessas pessoas vai ser muito importante para a posteridade. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 427, falamos aqui sobre filmes que nos trazem conforto, os comfort movies. E a gente teve aqui a presença da Ana, do Augusto, que vieram nos ajudar aqui a falar sobre esses filmes, discutir um pouco o tema. Um papo muito legal que a gente teve aqui. Ana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em um episódio aqui do podcast do Cinemação. Foi demais ter você aqui, espero que você volte logo e quero que você deixe também aí para os nossos ouvintes suas redes sociais, site, enfim, tudo aí que a galera pode te encontrar e te seguir e consumir tudo que você está produzindo. Muito obrigada pelo convite, sempre que quiserem é só chamar que eu estou aí, porque eu sou o maior arroz de festa dos podcasts. Quem quiser me seguir nas redes, eu tô em todos os lugares no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's, e eu também tô nos meus outros 2 podcasts, o Quarta Parede Podcast e o Que Crime Foi Esse? Ambos estão com as agendas meio atrapalhadas, então assim, a gente tá sem episódios recentes, mas é tudo minha culpa, porque gente, vida acontece, né, emprego, loucuras, mas temos um enorme catálogo aí de episódios antigos pra vocês ouvirem e reouvirem. Façam como eu, não é mesmo? Assistam a mesma coisa 50 vezes. Ouçam o episódio de novo, de novo, de novo. Isso aí, perfeito. Demais, Ana, obrigado mais uma vez. Augusto, obrigado também você por estar aqui com a gente mais uma vez, sempre bom ter você aqui com a gente. Espero que o Lado Negro da Força volte logo, porque é um conteúdo de alta qualidade, a gente adora, e eu queria também que você deixasse aí também os convites, né, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, os sites, enfim, tudo que você tá participando aí. Bom, mano, é só chamar. Estamos aí falando várias coisas. Às vezes elas fazem sentido, às vezes elas só fazem sentido pra mim. Aprendi a falar que faz sentido pra alguém. Mas é isso, né? Troca de ideia, falar a verdade, dar risada. E queria agradecer o convite. Queria dizer, né, que a gente podia me encontrar nas ruas, mas aí Covid, né? Todo mundo vacinando, a gente se encontra nas ruas. Mas para quem quiser ouvir minhas músicas, estamos aí em serviço de streaming. É só digitar Augusto Oliveira e vocês encontram, podem ouvir sem moderação. De preferência no Tidal, né? Por Music, que eles pagam mais aí pros artistas. O Lado Negro tá em todos os agregadores de podcast, podem ouvir sem moderação também, meter marcha. E minhas redes sociais é Augusto_Odiovo, J de Janela. Vocês me encontram lá. Eu gosto de trocar figurinha, falar de música, de cultura pop, do que tá acontecendo aí. Se você estiver ao mesmo do momento, pode me mandar aqui. Provavelmente eu não vou rir, mas eu vou mandar hahaha. E é nóis. Muito bom. Dan, obrigado também pela gravação de mais um episódio aqui nosso. Sensacional, brigadão todo mundo, valeu Ana, valeu Augusto e todo mundo que tá ouvindo. Espero que vocês tenham curtido o papo, né, dos filmes
que trazem conforto, para dar uma refletida também, né, nos filmes que cada um gosta de ver e tudo mais. E é isso, e busquem forças no conforto, né? O conforto é importante pra gente buscar forças, porque tá precisando. E é isso, até semana que vem. É isso aí. Eu já tava achando que você ia falar, tipo, busquem conhecimento, tal qual o ET Bilu. Busque força, busque conforto, depois conhecimento. Mas primeiro conforto, pra ajudar. É isso aí. O podcast Cinemoção 427 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.